Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, muito gratos somos pelo dom da vida, pela proteção que Tu concedeste a cada um de nós aqui presente. Queremos também Te agradecer, ó Pai, pelo sábado que Tu nos concedeste, o dia santo e cheio de bênçãos espirituais, física, mental e espiritual, que Tu nos concede sábado após sábado. Pai, nós queremos realmente nesse dia receber mais bênçãos para que nós possamos ser transformados de glória em glória segundo a Tua imagem. Pai, nós queremos suplicar o batismo do Teu Santo Espírito, para que Ele possa vir abrir as nossas mentes e direcionar a nossa mente para aquilo que é santo e agradável a Ti. Pai, ilumina-nos, afaste toda a influência do mal deste local, para que possamos estar concentrados naquilo que é mais importante para a nossa vida espiritual, física e mental. Pai querido, sê conosco familiar também que aqui representamos e conduze-nos aos Teus braços, é o que quisamos suplicar e agradecer, em nome santo amado Jesus. Amém. Amém. Eu espero que vocês tenham vossos cadernos de nota esferográfica e também a Bíblia, é claro. Se vocês não tiverem a Bíblia, é um soldado prestes a morrer no campo da batalha. Infelizmente, nós estamos a viver num tempo em que os soldados espirituais, pensam que eles vão vencer a batalha sem a arma. Pensam que vão vencer a batalha sem a armadura que Deus nos deu. E muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Deus nos diz. Deus nos exorta a fazer isso várias vezes. Nós vamos ver isso daqui a pouco na palavra de Deus. O tema para hoje tem como título o mais importante desejo de Deus para nós. O mais que? Importante desejo de Deus para nós. Se é o mais importante, nós não devemos fazer o quê? Negligenciar, e nós devemos estar bem cientes do que se trata. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos falhar de cumprir esse grande desejo de Deus para nós. E se nós não cumprirmos o grande desejo, ou o mais importante desejo de Deus para nós, o que vai acontecer? É claro que nós não vamos estar com Deus, ou não? Vamos abrir a nossa Bíblia, ok? Eu sei que vocês são todos adventistas, bons adventistas, e os bons adventistas, isso nunca sai da mente deles. Ou não? Não deve sair. E se sair, isso quer dizer que nós não compreendemos realmente ainda qual é o maior, desejo de Deus para nós. Esta imagem nos indica o quê? Jesus Cristo a interceder por nós, aonde? No lugar santíssimo do santuário. Vocês sabem que a maior parte dos cristãos não creem nisso. Eles creem que Jesus fez tudo na cruz e que Jesus não está fazendo nada lá mais do que sentar a ver-nos, né? Mas nós que cremos no plano da salvação, nós sabemos que Jesus está fazendo algo muito importante, como foi importante a cruz de Cristo. Okay? A Bíblia nos diz que há alguma coisa muito importante que muitas vezes nós devemos comer, que é mais doce do que mel. Eu acho que vocês acabaram de comer o vosso almoço, é um bom... Vocês comeram mel? Quem comeu mel no almoço? Eu comi no pequeno almoço. No pequeno almoço, a irmã comeu mel. E a irmã já chegou a comer alguma coisa mais doce do que mel? Não. Não. Quem já comeu alguma coisa mais doce que mel? As criancinhas? Não. Ninguém comeu nada mais doce do que mel nessa vida. Ok, mas agora a palavra de Deus diz que há algo mais doce do que mel que nós todos devemos comer. As crianças gostam de comer as coisas doces? Gostam ou não gostam? Não é só as crianças. Os adultos também gostam das coisas doces. Ninguém gosta de coisas amargas. Ok. Então vamos ver o que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz em Salmo 119, verso 103,
diz o quê? Oh, quão doces são as tuas palavras que, ao meu paladar, mais doces do que o mel, a minha boca. Esta é a experiência de Davi. E Davi diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. E sempre, quando ele está falando das palavras de Deus, é mais doce do que? Do que o mel. Na sua boca e no seu paladar também. Então, o que vai acontecer? Para que a palavra de Deus seja mais doce na nossa boca e no nosso paladar, o que deve acontecer, meus irmãos? Deve haver uma mudança radical, porque nós dizemos que nós nunca comemos nada mais doce do que o mel. Aqui a palavra de Deus nos diz que ela é mais doce do que o mel. Alguma coisa está errada. Ou não? Se nós dizemos que nós somos cristãos, a palavra de Deus também devia ser mais doce do que o mel ao nosso paladar. Então, o que está acontecendo? Então, isso quer dizer que nós precisamos de uma experiência profunda para que a palavra de Deus seja mais doce do que mel na nossa boca e no nosso paladar. E para isso, nós temos que pedir a Deus a sabedoria do seu Espírito Santo para que nós possamos distinguir o que é mais importante para nós nesses últimos tempos. Eu convido-vos a abrir o livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 23. Ok? A palavra de Deus não é somente mais doce, mas é algo mais importante. Vocês já comeram alguma coisa? Aliás, vocês já ouviram alguma coisa mais importante do que comer? Se o homem não come, o que acontece? Morre. Mas você já viu algo mais importante? Você não deve acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é terrível. Olha aqui. Ela diz o seguinte. Jó, capítulo 23, verso 12. Diz assim: do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que meu alimento. Imagina, nós estamos a estudar a palavra de Deus e nós só estamos a pensar, às vezes, se calhar, alguma coisa que nós temos que comer daqui a pouco. Mas Jó diz que a palavra, as palavras da boca de Deus, ele prezou mais do que? O alimento. Então, se nós queremos ter a experiência desses homens, porque esses homens são os homens que vão ser ressuscitados quando Jesus vier. Então, esses homens, um prezava a palavra de Deus mais do que a sua comida. E o outro achava que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. E para nós tem que ser a mesma coisa, meus irmãos. Porque Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo o quê? 7, verso 21. Antes nós lemos Mateus 7, 21. Vamos ler. Vamos prestar atenção aqui no quadro. Diz-nos o seguinte: há uma urgente obra de preparo a ser feita pelos adventistas do sétimo dia. Não é adventista do primeiro dia. É adventista de quê? Sétimo dia. Se é que querem ficar aqui firmes através das difíceis experiências que estão justamente diante deles. Que experiências difíceis são essas? Vocês têm noção? Se vocês não sabem que experiências difíceis que está diante de nós, então nós não temos que preparar nada. A lei dominical? Ah, o irmão falou a lei dominical. Porque a lei dominical vai trazer com ela experiências difíceis que nós devemos fazer fácil. Então, os adventistas do sétimo dia, não adventistas do primeiro dia, porque adventistas do primeiro dia ainda tem tempo. Mas do sétimo dia já não tem muito tempo.
Se é que querem ficar firmes através das difíceis experiências que estão justamente diante deles, para permanecer fiéis a Deus na confusão e tentações dos últimos dias, terão de buscar ao Senhor com humildade de coração, pedindo sabedoria para resistir aos enganos do inimigo neste tempo. Todo aquele que crê que, na verdade presente, deve estar identificado como cooperador de Deus. E nós estamos a pensar que somos nós somente que vamos fazer tudo na nossa vida, não é isso? Agora, olha o que Mateus diz assim. Mateus nos diz algo muito importante. No Lugares Celestiais, página 358. Ok? Mateus capítulo 7, verso 21. Preste bem atenção, porque se nós temos uma obra de preparo para fazer, ok? Para ajudar-nos a ficar firmes, ok? Diante de da confusão e de tentações dos últimos dias, olha que Jesus diz o seguinte, porque vai chegar naquele dia, Jesus vai dizer-nos algo muito importante. Então ele está preparando. Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim que? Agora eu faço-vos pergunta, o que devo fazer eu para entrar no reino dos céus? Está no texto, né? Agora, se eu devo, para que eu entre no reino dos céus, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Agora, do Pai de quem? De Jesus. Então, para isso eu tenho que fazer a vontade do Pai de quem? De Jesus. Agora nós devemos saber qual é a vontade do Pai de Jesus ou não. Exatamente. Se nós não sabemos a vontade do Pai de Jesus, esqueçamos o quê? O céu. Não vale a pena nós estarmos aí para a igreja todo sábado, ou toda quarta-feira, ou sexta-feira, se nós não sabemos a vontade do Pai de Jesus. Porque Jesus é que está a dizer, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Abram comigo Marcos capítulo 3. Vocês vão ver o quão isso é importante. Ok? Vocês vão ver o quão isso é importante. Marcos capítulo 3, verso 31. Jesus fala disso sempre, mas eu não ouço pessoas a falar sobre isso nas igrejas. Olha aqui, diz assim, verso 31 de Marcos 3, diz assim: chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. Isso quer dizer, eu sou mãe, eu sou irmão de Jesus, eu sou privilegiado, então eu vou mandar chamar Jesus. Eles não vão lá ter, eles mandam chamar. Ok? Isso é como os adventistas ao sétimo dia. Nós sabemos que nós somos o povo de Deus, em vez de nós não, está tudo tranquilo conosco. Deus faz tudo, não importa. Nós somos os adventistas ao sétimo dia. Então, é o que a mãe, os irmãos de Jesus tiveram a fazer. Verso 32 diz assim: e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? Quem são eles? Verso 34. Diz assim: e olhando eu para os que estavam, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. O que passa? Essa pessoa que levou a notícia vai dizer: Jesus não estava até bem. Se a mãe está lá fora e os irmãos estão lá fora, e ele vai dizer, olha para os que estão assentados ao redor dele e diz assim:
eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Eles, não, esse não deve estar a bater bem. Porque muitas vezes ele falou muitas coisas e as pessoas pensavam que ele tinha Satanás, não é isso que diziam. Então, olha, verso 35, diz assim: porquanto qualquer que fizer a vontade de quê? De Deus, esse é meu irmão e a minha mãe e a minha irmã e a minha mãe. Isso quer dizer, não importa se que o irmão de Jesus de sangue, não importa se mãe de Jesus de sangue, se nós não fizermos o quê? A vontade do Pai. Isso quer dizer que Jesus está a dizer que o laço que liga através do sangue não é mais importante que o laço que liga através do sangue espiritual. Então não vale a pena eu dizer que eu sou o irmão de Jesus porque se calhar tem uma ligação com ele sanguínea, se eu não estou a fazer a vontade do Pai. Então você vê o quão é importante isso. Se Jesus chegou a ponto de dizer isso quer dizer que nós temos que começar a prestar atenção. Saber se realmente nós conhecemos a vontade de Deus. Mas se nós não conhecemos a vontade de Deus, não estamos a fazer nada para que conheçamos ou que coloquemos isso em prática, estamos no grande perigo. Diz assim: Deus tem dois meios pelos quais ele veria a sua vontade cumprida. Vocês sabem quais são? Primeiro é quem? Primeiro é através de Jesus. E segundo é através de quem? Da sua palavra. Alguém disse palavra, quem disse Adventista sétimo dia. Agora vocês têm que dar a minha resposta. Quem está a falar certo? Vocês têm que mostrar na Bíblia. Hã? A palavra de Deus é um dos meios que ele vai utilizar para que essa vontade dele seja cumprida em quê? A irmã disse Adventista sétimo dia, mas a irmã tem que mostrar no texto. E é verdade, sim. É Adventista sétimo dia. Mas, propriamente dito, nos verdadeiros cristãos. Ok? Em nós. Ok? Coloquem isso na vossa mente, nós vamos ver já os textos que nos diz algo importante. Mas, Jesus disse o seguinte: vocês abram comigo Mateus capítulo 1, voltem novamente Mateus capítulo 1, ok? Verso 21. Diz assim: já acharam? Diz assim: e dará à luz um quê? Filho, e chamarás o seu nome Jesus, e anjo a falar com o quê? Com a Maria. Porque ele salvará o seu povo de quê? Então, Deus diz que enviou o seu filho para fazer o quê? Salvar o povo dos pecados. Mas a maior parte dos cristãos já não acreditam nisso. Eles acreditam... Como é que eles acreditam? Que Jesus veio para salvar eles no pecado. Você imagina, vocês estão lá na discoteca, a dançar, e a beber, e a fumar. Jesus vai salvar-nos lá mesmo, onde nós estamos. Ou não? Ou se nós estamos no videogame, todos sempre a jogar, Jesus vai salvar-nos assim mesmo. Vamos ficar lá, quando Jesus vier, ele vai salvar-nos. Nós temos que ter na nossa mente isso claro, porque a maior parte dos cristãos pensam nisso, e depois é por isso que a vida cristã é um passatempo. Olha aqui. Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus capítulo 24, verso 14, diz-nos algo muito importante. O que é que nos diz esse capítulo? E este verso? O que é que nos diz? Esse verso já deveria estar na nossa mente. Ele diz assim: e este evangelho do quê? Do reino será pregado em todo o mundo. Para testemunho. E este evangelho do reino será pregado em quê? Em testemunho a todas as gentes. Então virá o quê? O fim. Agora, nós temos um evangelho que vai ser pregado em todo
mundo, mas em quê? Em testemunho, depois para vir o fim. Agora, se esse evangelho vai ser pregado a todo mundo e em testemunho, você quer dizer que algo tem que acontecer na nossa vida ou não? Como é que vamos testemunhar de uma coisa que nós não temos? Como é que vamos testemunhar de algo que nós não vivemos? Ou nem vimos? Não dá para testemunhar disso? Agora, se nós queremos que realmente o fim venha, nós devemos levar esse evangelho para todo sítio. Mas nós devemos saber que evangelho é esse. Porque Romanos capítulo 1, verso 16, o que é que nos diz? Vamos tentar compreender isso, porque se nós não compreendemos isso claramente, nós não vamos poder cooperar com Jesus. Ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de quê? De Cristo. Então Jesus disse que o evangelho deve ser pregado em todo o mundo e em testemunho, então virá o fim. Aqui o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque se ele não me envergonha, isso quer dizer que tem alguns que envergonham, ou não? É por isso há muita falta de dar o testemunho do verdadeiro evangelho. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de quê? Dos judeus, também dos gregos. Ou também primeiro dos adventistas do sétimo dia, também dos que não são adventistas do sétimo dia. Por que eu falo adventista do sétimo dia? Porque você não pode colocar o nome de adventista do sétimo dia aqui sem saber por quê. Ok? Eles vão dizer que vocês são pretensiosos, né? Presunçosos. Não. Mas porque Deus deu ao adventista do sétimo dia uma mensagem que o mundo todo não tem. Deus deu aos judeus a palavra de Deus que o mundo todo não tinha. Só vê a diferença? Agora, quando nós vemos que nós temos uma mensagem que o mundo não tem, nós somos aqueles que têm uma missão muito especial para fazer nesses últimos tempos. Mas para isso, nós devemos saber o que é isso. O que é essa mensagem. Nós devemos vivê-la, nós devemos compreendê-la, nós devemos praticá-la e depois partilhá-la. Mas, se vocês viram que o evangelho é o poder de Deus, ok? Que nós devemos testemunhar, porque se nós testemunharmos algo, ele vai dar-nos o poder, né? Porque o poder está no evangelho. Mas qual é o poder de Deus que está no evangelho? Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Tomem nota, porque vocês vão ter que partilhar o poder do evangelho com alguém. E eu espero que vocês vão sair agora partilhando esse poder, porque os outros também estão à procura desse poder. Ok? Ele diz o seguinte. Já acharam? Ele diz assim: porque a palavra da cruz é que loucura para os que perecem, mas para nós que somos que salvos é o poder de Deus. Agora, se a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, então, como é que eu vou conseguir ver o poder de Deus na cruz? O que é que a cruz nos ensina, meus irmãos? Ensina-nos sacrifício, mas antes do sacrifício, o que é que ele nos ensina? Imagina, o irmão pode ser sacrificado por Jesus e não ser salvo. Sabia? Alguém pode ser sacrificado por Jesus pela pretensão de querer morrer por Jesus, mas antes de alguém ser sacrificado, vocês já viram alguém a ser sacrificado? Não. Mas se calhar vocês já viram pelo testemunho. Já ouviram por aí fora. E vocês já viram a palavra de Deus. Eu posso ser sacrificado a lutar, não é? Para não ser sacrificado. Mas há pessoas que são sacrificadas, mas elas não fazem o quê? Não reagem. Então os mártires, eles eram sacrificados, o que é que eles faziam? Oravam,
pedindo perdão para os outros, cantavam, estavam a ser queimados, estavam a louvar a Deus. Mas a pessoa que pode estar a ser queimada é gritar. Ou não? Mas eles descobriram alguma coisa na cruz que nós ainda não descobriram. Eles descobriram o poder de Deus. Mas qual é o poder de Deus? Porque o texto diz a palavra da cruz. Outras traduções dizem a pregação da cruz. O irmão disse sacrifício, faz parte. Mas antes tem mais alguma coisa. Não vi. Tem informação. O quê? Nós estamos a ver a cruz de Cristo. Se calhar nós devemos arranjar uma madeira também para carregar, não é? Mas se calhar nós vamos compreender o poder da cruz. Ou não? Olha aqui. Antes de alguém ser sacrificado, ele tem que ser quê? Ele tem que passar pela abnegação, ou não? Porque senão eu vou para ser sacrificado a gritar. Ok? Um diz socorro, socorro. O senhor diz, eu vou ser sacrificado por Jesus. Mas quando sair a marca da besta, meus irmãos, vocês vão ver realmente quem fez isso. Porque a maior parte não vai querer ser sacrificado. Porque com a marca da besta vem o quê? A humilhação. Depois vem o quê? Sacrifício. Depois vem o quê? Tudo isso está na marca da besta. Vocês sabiam? Mas se nós não passarmos pela abnegação, nós vamos ser humilhados. Nós não seremos humilhados. Nem seremos quê? Sacrificados. Nem seremos quê? Mortos. Mas aqueles que aceitam a cruz de Cristo vão ter que passar pela abnegação, a humilhação, sacrifício e a morte. Mas isso vai ser muito bom para nós. Porque se nós passarmos por isso, isso quer dizer que nós vamos estar com Jesus para sempre. Jesus tem que passar por isso. Olha aqui. Filipenses, ok? Diz a vontade do Pai para com Jesus. Nós temos que ter que a mente de Jesus. Vocês têm que compreender a mente de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5 a 9. Vamos abrir. Filipenses capítulo 2, verso 5 a 9. Nos diz o seguinte. O que é que nos diz? Verso 5 nos diz assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento ou a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento Jesus tinha? Olha aqui, que tipo de mente ele tinha? Verso seria assim, que sendo em forma de Deus, em forma de Deus quer dizer o quê? Que ele era Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Se ele não teve por usurpação ser igual a Deus, vocês conhecem alguém que teve usurpação ser igual a Deus? Satanás. E é por isso, ele não passou por esse sacrifício. Pela abnegação. Mas Jesus era em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é que ele fez? Mas aniquilou-se a si mesmo. Primeiro é aniquilar. Primeira coisa que deve fazer é que você quer dizer que se o irmão Cláudio, okay, é o chefe aqui em casa, às vezes, se a irmã quiser posicionar, o irmão tem que, às vezes, aniquilar o eu. Para que não entre em choque, uma grande guerra em casa. Okay? E é o que o Satanás não podia fazer. Porque ele, não sendo em forma de Deus, ele quis ser igual a Deus. Mas Jesus é igual a Deus, mas ele nunca teve por usurpação pegar o trono do Pai. Mas olha o que ele diz. O verso continua, ele diz assim. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a quê? Aos homens. Quem são os servos? Quem são os servos? Somos nós. Porque ele fez semelhante aos homens. Então, se são os homens, nós somos servos. Então, o que ele diz? E achando na forma de quê? Do homem, que é o servo, agora aconteceu outra coisa. Humilhou-se a si mesmo. Vocês estão a ver degrau? Abnegação, que é aniquilar. Ok? E depois ele passou o quê? Pela humilhação.
sendo obediente até que? A morte. E que morte? Morte da cruz. Vocês estão a ver a fase? Ele foi de Deus para servo, de servo para humilhação, que é morte da cruz. A morte, que é a morte da cruz. Mas antes ele foi o quê? Obediente. Ele foi o quê? Ele foi o quê? Até que? Até a morte. E morte de quê? Preste bem atenção, porque nós todos vamos ter que passar por isso. Né? Não fiquem com medo, porque não é já a morte física. Primeiro começa a espiritual. Ok? Porque as pessoas que quando ouvem falar na morte, já pensam que é física. Não, primeiro é espiritual. Depois para chegar à física. Ninguém vai passar por essa morte se não passar pela fase espiritual. Ele diz assim, compreenda bem a mente de Jesus. Depois, verso 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão o quê? Nos céus e na terra e debaixo da terra. Não importa quem não aceitar Jesus hoje, porque quando ele vier, toda a gente vai dobrar o joelho. Não importa se é rei, até Satanás, tudo vai dobrar o joelho. Aqueles que estão a rejeitar Jesus hoje, vai ter que dobrar o joelho. E reconhecer que ele é o Senhor do Senhor, o nosso Salvador, Rei dos Reis. Então, João capítulo 5, verso 30, diz assim. Vamos abrir o texto para vocês compreenderem. Vocês estão a tentar compreender a mente de Jesus. João capítulo 5, verso 30. Jesus diz assim que ele foi enviado com um só objetivo. Nós estamos a estudar sobre o quê? A vontade de Pai. João capítulo 5, verso 30 diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é que? Justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso quer dizer, Jesus só busca a vontade daquele que enviou. Então, ele diz assim, Mateus capítulo 26, verso 39. Vocês conhecem essa passagem. Essa passagem fala quando ele esteve em quê? Getsemane, ok? E você lembra da oração de Jesus, ok? Ele disse, Pai, se for possível, passe de mim que este cálice, mas todavia, não como eu quero, mas sim faça a sua. Ok? Mas vocês, se analisarem isso, é fácil falar isso. Vocês lembram quando Jesus estava na agonia? Ok? Vamos ler. Vocês têm que ler depois para vocês compreenderem o que significa realmente a cruz de Cristo. Ele diz assim, verso 36, diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo quem? Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Presta bem atenção, esses três ele levou por quê? Sabem por quê? Porque era o mais chegado dele. É o mais chegado, mas é os mais que também. Mais humildes eles. Tinha mais necessidade de ver o que tinha É os que estavam mais determinados a dizer. Pedro disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. E esses dois filhos de Zebedeu são aqueles que um quer sentar à direita e outro quer sentar à esquerda. São os que mais precisavam, como nós. Nós dizemos assim, nós somos povo de Deus, temos tudo, estamos preparados, nós vamos ser salvos. Mas Jesus diz, não, vocês têm que passar pela experiência do Getsemane. Vocês têm que compreender a cruz, a minha cruz. Percebe atenção, vai aqui. Verso, ele continua, ele diz assim, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Por quê?
Vocês vão ver por quê. E eles, então, lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu não sei se vocês tomam tempo de manhã após manhã meditando nessa passagem. Porque a serva do Senhor diz que nós devemos passar no mínimo 1 hora a contemplar sobre as últimas cenas da vida de Cristo. E aqui começam as últimas cenas da vida de Cristo, da morte, da abnegação dele. Okay? Então, o que acontece? E você vê que Jesus queria a cruz? Não. Ele não queria. Quem quer a cruz aqui? Ninguém quer? Mas o que temos que fazer agora? Se ninguém quer a cruz, o que devemos fazer? Vocês sabem que se nós não queremos a cruz, vamos já começar a arrumar nossas malas, ficar em casa, não ir para a igreja aos sábados, nem a terça-feira, nem nada. E vamos esquecer já o céu, porque nosso céu para quem não quer a cruz. Vocês já vão ver claramente. A Bíblia é que fala, eu não falo nada. Eu não posso falar nada de mim mesmo. Olha aqui, ele diz assim, ele continua assim, verso 42. Vamos ler. E ele diz assim, e indo segunda vez, orou dizendo, Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu fazer o quê? Beber, faça-se segundo a tua vontade. Vocês estão a ver a mente de Cristo sempre, faça-se segundo a tua vontade. Ele tem uma vontade, mas ele diz, eu não posso prevalecer a minha vontade. Faça-se segundo a tua vontade. E se nós queremos confessar para nós mesmos, nenhum de nós aqui estamos preparados para isso. Ok? E a medição. Exatamente. E tem que ser já, porque nós não temos mais tempo. Porque Satanás está tentando fazer e não compreender isso. E se ele disser, vou deixar eles mais um bocadinho a dormir, vou estar embalá-los. Vocês já viram alguém embalar bebê para dormir? Ok? Então o que vai acontecer? Satanás está embalando. E quando chegar o tempo para a última atacada, já não podemos mais preparar. Por quê? Porque nós estamos a deixar tempo passar. Olha aqui. Mateus capítulo 44, capítulo 26, verso 44, vai dizer a mesma coisa. Diz assim, dizendo as mesmas palavras. Isso quer dizer, ele disse, Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Lucas capítulo 22, verso 41. Olha o que nos diz. Vocês vão compreender um bocado porque qual é a luta que Jesus tinha naquele momento. É a luta que a maior parte de nós temos quando nós vamos para a igreja, que nós escutamos a mensagem. Algumas mensagens podem nos dormir. Ok? No conforto. Nós não precisamos fazer nada. Deus nos ama muito. Ele vai salvar-nos na mesma. Não importa o que nós fizermos. É isso que nós ouvimos. Outra mensagem diz-nos para nós fazermos algo na nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, nós dizemos, não, isso deve ser fanatismo. Ok? Vamos ler aqui. Lucas capítulo 22, verso 41. Começa em 41. O que é que nos diz aqui? Diz no seguinte, dizendo, vou ler verso 41. E apartou-se deles, cerca de quê? De um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava. Dizendo, Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Isso quer dizer que ele tinha uma vontade. Ele não queria beber esse cálice. Mas ele disse, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Depois, o que aconteceu no verso 44? Ele diz assim, e posto em agonia,
orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Então, isso é uma luta que entre o eu e ao mesmo tempo e o peso do pecado no mundo todo estava a ser feito o quê? Colocado em cima de Jesus, que fez ele transpirar grandes gotas do sangue. Por quê? Se Jesus chegou ao ponto de fazer isso, somente para fazer o quê? Somente para fazer a vontade do Pai. Muito bem, a irmã estava a seguir bem. Somente para fazer a vontade do Pai. Nós devemos saber que vontade do Pai é essa que ele tem que cumprir. Olha aqui, ele diz assim, João capítulo 6, verso 38, diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele vai dizer, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Mas presta bem atenção, a vontade do Pai para com Jesus. Quando nós lemos isso, nós lemos aqui que o ressuscite no último dia, nós dizemos assim, basta eu aceitar Jesus e entrar nas águas batismais, estou salvo. Mas nós estamos a estudar a vontade do Pai para com Jesus, porque há uma segunda parte. Porque muitas vezes nós ficamos nessa parte só. E damos o estudo bíblico às pessoas a dizer dessa parte. Esquecemos de outra parte. E damos às pessoas meia verdade, e a meia verdade nunca liberta-nos. Ok? Prestem bem atenção, ele diz assim, presta bem atenção, porque ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou, ok? Só tem um objetivo, Jesus tem que cumprir. Esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, que é Jesus, se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus vai ter que ressuscitá-lo no último dia. E nós devemos saber se realmente Deus deu-nos a Jesus. Agora, verso 40 diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Novamente, ele vai repetir. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Quem aqui já viu Jesus? Ninguém viu Jesus? No tempo dele, viu? Uma irmã disse no sonho. Então, se você não vê Jesus, você não pode crer nele e vocês não vão ter a vida eterna. Está em grande perigo. A gente vê Jesus consoante a palavra de Deus. Alguém está começando a falar agora, consoante a palavra de Deus. Então você quer dizer, se eu quero ver Jesus, eu tenho que estar todos os dias a estudar a palavra de Deus. E é por isso o salmista diz que a palavra de Deus é mais doce do que mel ao seu paladar e mais doce que mel também na sua boca, não é isso? É por isso o João também disse que ele prezou a palavra de Deus mais do que comida. Deixa eu dar uma vez, porque Jesus diz, todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no... Mas ele disse, vê o Filho, nós dizemos, eu estudo a palavra de Deus, se calhar 5 minutos por dia, se calhar nem isso. Ele depois diz, eu creio nele, eu creio em Jesus, eu creio. Mas o diabo também crê. Ainda a irmã disse, foi lá no segundo passo. Ainda treme. E nós ficamos só no crer. E é por isso que nós, quando ouvimos, temos que mudar alguma coisa. Nada, isso é fanatismo. Mas o diabo, ele crê e ele treme. Ele sabe que diante de Jesus ele vai tremer. Nós diante de Jesus nós não trememos. Nós dizemos, eu não quero saber nada com o cristianismo. Eu já aceitei Jesus, já entrei na água batismal. Agora eu sou filho de Deus, vou ser salvo na mesma. E há pessoas ainda que dizem assim, não basta, mas já está salva, já aceitou, já batizou.
já está salvo. O irmão já está salvo. Mas Jesus disse, quem vê e crê. Então, se o diabo crê e estremece, então falta alguma coisa. Falta o quê? Porque o diabo também vai para a lago do fogo. A Bíblia diz que ele vai para a lago do fogo. Falta alguma coisa na palavra crer. É que? Obedecer. Não somente crer. O crer implica que reconhecer que é Deus, aceitá-lo. E também fazer o quê? Tremer. Quando estamos diante de Deus, não é tremer de medo. Chama-se o temor de Deus. Satanás ele treme de medo, porque ele não obedece. Mas nós temos que ter o temor de Deus. E nós devemos obedecer. Ok? Essa é a razão. A vontade de Cristo tem que ser de Deus para conosco, tem que cumprir na nossa vida. Diz assim. Isaías capítulo 53, verso 10. Diz assim. Todavia, ao Senhor agradou o quê? O que agradou Deus? O moelo. Fazer o quê? Enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias. E o bom prazer é quê? É a vontade do Pai, né? E o bom prazer do Senhor prosperará na sua... É por isso que nós estamos a estudar a vontade de Deus para com Jesus. Porque o Deus estava a fazer tudo isso. Fazer o quê? Para que o seu bom prazer seja prosperado na mão de Jesus. Então, quem tinha que fazer? Quem agradou em moer Jesus? Foi o Pai, né? É por isso que Jesus está lá a lutar e dizer assim, Pai, se for possível, passe de mim que este cálice. Mas Deus diz, não é possível não. Porque eu amo muito a irmã Odete. Não é possível não. Porque eu amo muito o irmão Cláudio. Porque eu amo essa gente toda, mesmo que eu sei que todos não vão me amar, mas eu vou fazer tudo possível para que aqueles que vão me amar ainda sejam ressuscitados no último dia. Ok? É por isso Deus disse, eu vou ter que colocar todo o pecado deles, mesmo eles não sabendo, nem tinham nascido ainda, mas vou ter que colocar esse pecado todo por cima de ti. Então Jesus, naquela agonia, que até o suor tornou em grandes gotas de sangue, ele tinha que dizer, não, Pai, mas segundo a tua vontade, não a minha vontade. Então, esta era a cruz de Cristo. Ok? Agora vamos colocar isso em prática. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21 a 24. Pedro vai dar a prática da cruz de Cristo. Eu espero que vocês aprendam isso. Orem sempre para que esta vontade de Deus seja cumprida na vossa vida. Okay? Para que nós possamos ajudar os outros também a fazer isso. Olha aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim. Porque para isto sois quê? Chamados. Pois também Cristo padeceu por quê? Nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Agora vocês vão ver verso 22 que fala da cruz. O qual não cometeu o quê? Pecado. Preste bem atenção, ele não cometeu o quê? Pecado. Nem na sua boca achou-se engano. O qual, quando injuriavam, não fazia o quê? Não injuriavam. Vocês estão acompanhando? O quando padecia, não fazia o quê? Não ameaçava. Mas quando injuriam-nos, nós temos tendência de fazer o quê? Injuriar. Isso é abnegação? Não. Quando tentam ameaçar-nos, nós fazemos o quê? Toma cuidado, não é assim que fazemos logo? Quem você está falando? Eu? É assim que dizem. Mas isso não é a cruz de Cristo, meus irmãos. Ele continua a dizer, mas entregava-se àquele que julga que justamente. Verso 24 diz assim, levando ele mesmo em seu quê? Corpo os nossos pecados
sobre o quê? O madeiro, para que mortos, para quê? Os pecados, pudéssemos viver para quê? A pergunta é, depois eles, e pelas suas feridas, foste sarado. Preste bem atenção, Jesus já levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados. Estamos mortos para os pecados? Estamos mortos para os pecados? Eu acho que nós temos que olhar para a nossa vida e dizer, eu ainda não estou. Mas fala no segredo lá do coração e diz, Deus, ajuda-me. Porque, sabe o quê? Qual é o objetivo? Se nós somos mortos para os pecados, devemos viver do quê? Olha para o texto. Para que pudéssemos fazer o quê? Viver para a justiça. O que é justiça, meus irmãos? Salmos 119, verso 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são o quê? São justiça. Então, se os mandamentos de Deus são justiças, então quando Jesus levou todo o nosso pecado, Ele está dando a capacidade para nós estar aqui. Morremos para o pecado e viver para a obediência à lei de Deus. Ok? E esta morte da cruz de Cristo teve como exemplo, você tem que escrever essa palavra bem grande aí, o exemplo, né? A cruz de Cristo é quê? Dá-nos exemplo. Olha que nós vimos essa palavra exemplo. Verso 21, diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas... Exato. Então, agora vocês estão a ver que Cristo tinha que passar por essa cruz e depois deixou o exemplo para quem seguir, para nós seguirmos a pisada de Cristo. Continuamos, olha assim, a vontade de Deus para nós. Vocês já viram a vontade de Deus para com Jesus. Agora é a vontade de Deus para nós. Diz assim, a cruz do cristão. Estão a ver a cruz do cristão aqui? Essa cruz do cristão? Não. Ah, alguém disse não. Não por quê? É? A cruz do cristão é todos os seus pecados. Ok. Vamos ver aqui. Primeiro, o cristão tem que passar pela abnegação do quê? Só porque Jesus deixou o exemplo ou não? Depois ele tem que fazer o quê? Passar pela humilhação do... E ele também tem que passar pelo sacrifício do... E também tem que passar pela morte do... Tá vendo? Isso tem que ser espiritual primeiro. Se não for espiritual, ninguém vai... Então, meus irmãos, é nos dito pela serva do Senhor que quando sair a marca da besta, a maior parte dos adventistas do sétimo dia vão abandonar a sua posição. Porque nós não passamos por quê? A abnegação do eu, a humilhação do eu, o sacrifício do eu, a morte do eu. Por quê? Porque a marca da besta diz o quê? Ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Você vai começar já a tocar no eu. Depois vai a ponto de até matar aqueles que não receberem a marca da besta. Então quem vai morrer se nós não morremos agora para o eu? Ok? Nosso eu não está humilhado. O sacrifício do eu ainda não aconteceu. A morte do eu ainda não aconteceu em nós. Como é que nós vamos fazer para ser isso tudo? Agora, olha aqui. Ah, irmão, tá tomando nota? Tipo, irmão. Ok. Diz assim, nós devemos ter que a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Se vocês tiverem que dizer em duas palavras, qual é a mente de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Mais nada. Então, nossa vontade, nosso objetivo é ter que fazer o quê? A vontade do Pai. Acabou a história. Estamos na escola, a vontade do Pai. Estamos em casa, a vontade do Pai. Estamos na igreja, a vontade do Pai. Estamos a dormir, a vontade do Pai. Isso tem que estar na nossa mente. Olha aqui. Por quê? Nós lemos em 1 de Pedro. O que aconteceu aí? Nós lemos em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, que Jesus deixou o quê? O exemplo, não é isso? Agora vamos ler Mateus, capítulo 16. Vamos ver que tipo de exemplo Jesus deixou para nós.
É Mateus capítulo 16, verso... Se vocês lerem, vocês não vão dizer que é o pastor Wilson que diz que o exemplo que nós devemos seguir é a cruz de Cristo, ok? Se vocês lerem, Mateus capítulo 16, verso 24 a 27. Vamos ler. Alguém para ler em voz alta. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Obrigado. Agora, se eu perguntar ao irmão aqui, ele diz assim: se alguém. Então disse Jesus aos seus discípulos. Ele não está a dizer para toda a gente. Está a dizer para quê? Seus discípulos. Se vocês são discípulos de Jesus, ele está dizendo algo muito importante. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Isso aqui é a abnegação do quê? Do eu. E depois o que ele diz? Tome sobre si a sua cruz e... O que a cruz vai trazer? Vai trazer a morte também, né? Vai trazer sacrifício e por fim vai trazer humilhação, sacrifício e morte. Ok? Tá vendo o que nós devemos? Jesus disse: eu passei por isso. Tinha que ir até o fim para garantir a salvação. Mas para isso, eu e vocês temos que passar por esse processo. É isso que a maior parte dos cristãos não sabem. Que eles têm que passar por esse processo. Pensa só: não, eu batizei, entrei na água, eu morri para o eu. É mentira. Muito cristão entrou na água, entrou diabo e saiu diabo na mesma. Entrou seco, saiu molhado, diabo na mesma. Ele não faz nada que Jesus disse para fazer. É a sua palavra. Ele diz assim, ele continua, ele diz assim, verso 25, porque aquele que quiser que salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem quer achar a vida tem que fazer o quê? Perdê-la por amor de quê? Jesus. Então nós devemos contemplar a cruz de Cristo para que desenvolva amor em nós e para nós também dizemos, não importa o que acontecer, eu vou dar minha vida por Cristo. Agora, se nós não contemplarmos essa cruz de Cristo, como é que o amor vai desenvolver? Uma jovem, para ficar apaixonada por um rapaz, ela está sempre só a ver. Está toda a ver. Se ele veste de um jeito, faz isso, se ele fala. Ela, de tanto contemplar, vai apaixonar por ele. Mas se nós não fazemos com Jesus, e Satanás sempre tem tendência de pôr isso, os rapazes à frente das jovens, para tirar o foco de Jesus, que é a coisa mais importante. É vice-versa, ok? O rapaz também está sempre a ver se a menina é jeitosinha ou não. Isso é coisa de demônio, meus irmãos. Para tirar o foco da pessoa que é Jesus Cristo. Então, se nós queremos ganhar a nossa vida, nós devemos fazer o quê? Amar Jesus a ponto de perder a nossa vida por ele. Ele disse, verso 26, disse, pois que aproveita o homem ganhar quê? O mundo inteiro se perder a sua alma. A pessoa que não é necessário dar ele todo o ouro do mundo, dá ele só um bocadinho de dinheiro que ele abandona a fé. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma. Não é nada, meus irmãos. Não é nada nessa vida que nós podemos dar para recompensar a nossa alma. Verso 27. Porque o Filho do Homem virá que na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo o quê? A pessoa diz, ninguém vai ser salvo pelas obras. Mas a recompensa é de acordo com o quê? Mas por que vocês acreditam que não somos salvos pelas obras? Se a recompensa é segundo a obra, nós devemos saber. Nós não fazemos obra para ser salvos, mas a obra vai contar para ser salvos. Está para saber a coisa? Nós não fazemos a obra para sermos salvos, mas a obra vai dizer o que está no nosso coração, se nós decidimos ou não fazer a vontade do Pai.
Ok? Continuemos. Ele vai dizer-nos, eu vou fazer-vos ler Marcos, capítulo 8. Alguém para abrir e ler, faz favor. Vamos participar. Marcos, capítulo 8, verso 34 a 38. Outra pessoa para ler. Marcos, capítulo 8, verso 34 a 38. Quem achou pode ler. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Continue. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Continue. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ok. Esse texto é profundo. Meus irmãos, quando vocês querem estudar algo, se vocês estudarem algo em Mateus, vão ter que ler se tem no Marcos e depois se tem em Lucas. Eu não sei se vocês viram alguma coisa diferente aqui. Vamos para o verso 35. Ele diz assim: por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de quê? De mim primeiro. E do quê? Você que estava no Mateus? E que nós dissemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por amor de Jesus e por amor do Evangelho. Muitos estão a dizer que dá uma vida por Jesus, mas não estão a dar vida por o Evangelho. Estão a ver a coisa? Depois ele vai indicar-nos a geração que nós estamos a viver. Verso 38 diz assim: porquanto qualquer que entre esta geração que adúltera, nós estamos na geração adúltera? E nós não somente não estamos na geração adúltera, nós estamos na geração sodomita. E do tempo de Noé também. E que, pecadora, se envergonhar de quê? Das minhas palavras. Não é a palavra de Deus que diz-nos para vestir bem. Por que nós temos vergonha de vestir bem? Porque a maior parte veste de mini saia, ou não? E nós temos vergonha de vestir bem. Estamos aí vergonha do Evangelho de Deus ou não? Deus diz para nós não vermos tal coisa. É a palavra de Deus que diz. E por que nós fazemos? Porque nós queremos ser agradáveis à sociedade, né? Estamos no meio da geração adúltera e pecadora. E nós queremos fazer a mesma coisa que eles fazem, porque nós estamos aí envergonhando do que a palavra de Deus diz. Ele diz assim: também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, ou na glória do seu Pai, com os santos anjos. Isso quer dizer, se algum de nós estamos a envergonhar agora do Evangelho de Deus, da palavra de Deus, meus irmãos, é tempo para nós pensarmos bem. Porque o inimigo vai fazer tudo para destruir-nos e para que nós não tenhamos parte com Jesus. Oh, meus irmãos, eu não imagino essa terra aqui cheia de pecado. E quando eu tive a fazer a viagem para ir para a França, sabe o que eu mais gosto de ir para a França? Você não sabe por quê? Diga por quê. Alguém sabe? A minha família sabe, mas você não sabe por que eu gosto. Eu gosto de fazer viagem para a França de carro, não de avião. Sabe por quê? Eu gosto de ver a natureza. França é um país muito bonito. França, Suíça. Se você vê a natureza, é incrível. Eu disse, esse mundo cheio de pecado, degradado pelo pecado, a natureza continua tão bonita assim. Imagina quando Deus vier, que Ele tiver que restaurar isso. 10 vezes mais, Espírito Profecia diz 10 vezes mais do que foi no passado. Imagina. Eu não quero imaginar, eu gosto muito da natureza. Ok? Eu fico triste aqui em Portugal só porque a natureza aqui não é como lá. Tá entendendo? Mas aqui tem os irmãos que são bonzinhos, ok?
Sim. Podem ir. O que Deus vos abençoe e preste bem atenção. Vocês têm que ver o que é mais importante. Continuemos. Vamos. Eu espero que vocês busquem a nota para ver isso. Continuemos aqui. Diz assim. Lucas capítulo 9. Deus abençoe. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, 23. Diz o seguinte. Quem achou para ler? Lucas capítulo 9, verso 23 a 26. Dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, que negue a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga. Tá vendo? Aqui tem algo detalhado. Ele estava a dizer a todos, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome que? Sua cruz e siga. Mas nós faltamos uma palavra. Tome cada quê? Isso quer dizer que a cruz não é tomada somente hoje, mas tem que ser todos os dias. Não é uma coisa que nós dizemos, hoje eu tomei a cruz de Cristo, ponto, para sempre já. É cada dia. Marido com mulher, mulher com marido, mãe com filho. Essas coisas nós devemos praticar a cruz de Cristo no lar. Ele diz o seguinte. Verso 24. Irmão, pode ler? 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, salvará. Verso 25 diz assim: porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas que? Palavras. Ele fala evangelho, depois ele vai dizer minhas palavras. Se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Então você vê, eles por amor de mim e por amor do evangelho e as palavras. Ok? Então Deus coloca tudo isso claro. Nós devemos amar a Jesus e amar seu evangelho e amar sua palavra. E essas três coisas vão ajudar-nos a preparar para que a vontade de Deus seja cumprida, para que quando Ele vier, nós sejamos quem? Estejamos com Ele na glória. Mas Ele diz que essa cruz tem que ser diária. Lucas capítulo 14. Vamos avançar um bocadinho para frente, algumas páginas. Lucas capítulo 14, verso 25 a 30. É algo tão importante que Deus repete várias vezes na sua palavra e nós devemos compreender isso. Diz o seguinte, verso 25, diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Agora Jesus está a pregar para a multidão toda. O Jesus disse isso é muito importante. Ok? E voltando-se e disse-lhe: se alguém vier a mim e não fizer que? Aborrecer o seu pai e que? A mãe e a mulher e o filho e irmãos e que? Ainda também a sua própria vida não pode ser que? Jesus é radical a pregar. Imagina, ele disse, se não aborrecer que? Toda a sua família, ainda que sua própria vida. O que é aborrecer, minha gente? É? Não fazer nossa vontade. Aborrecer é não fazer a nossa vontade. E que mais? Vocês já viram quando vocês estão querer fazer o que a palavra de Deus diz, o marido diz, isso é fanatismo. Coloquei essa saia tão comprida assim, por quê?
Às vezes dizem, não dizem. Ou a esposa vira para o marido, também estás a girar? Não é isso que dizem? Porque estão a fazer a palavra de Deus, estão a pôr a palavra de Deus em prática. Agora, Jesus disse, se nós não somos a ponto de aborrecer a esposa, é o quê? A irmã, os irmãos, os filhos, a nora, se for possível. O que mais? Amigo, e aqui não está amigo, mas está tudo. Ainda por a pessoa vida, não pode ser o discípulo. Você quer dizer, tudo que eu gosto, que a palavra de Deus ou o evangelho diz não, o que tem que acontecer? Tem que ser cortado. Agora, se não for cortado, esqueçamos, meus irmãos, deixamos dessa cerimônia de estar aí para a igreja todos os dias. Porque há pessoas que decidiram assim, não vou mudar nada na minha vida, mesmo que eu veja na palavra de Deus. Há pessoas que já decidiram, mas só vai para a igreja só para servir de pedra de tropeço para os outros. Já decidiram dizer, não quer saber nada que a palavra de Deus diz, não quer saber nada que o evangelho diz. E vai para a igreja só para fazer aqueles que querem seguir a palavra de Deus caírem com eles. Chama joio e chama pedra de tropeço na igreja. E nós devemos ficar firmes, saber o que é a vontade de Deus. Porque nós não sabemos a vontade de Deus, nós temos tendência a olhar tal irmão, tal irmã, como eles estão vestidos, como não estão, o que não vão fazer para saber se nós podemos segui-los. Não! Vamos olhar para a palavra de Deus. E quando vocês olham para a palavra de Deus e colocam em prática, pronto, aqui vocês já vão ver que alguém vai começar a aborrecer, vai ficar chateado também. E Jesus disse isso começa no lar. É por isso ele disse não aborrecer o quê? O marido, ou a esposa, ou o filho, ou filha, a irmã. Ele disse começa no lar. Os familiares, nossos familiares chamam-nos fanáticos e pronto. Extremistas. Mas não disseram de Jesus também que tem demônio? É o que ele disse aqui, que ia acontecer no lar. Tem que aborrecer. E aborrecer a sua vida. Então, se eu gosto de alguma coisa, eu tenho que colocar em prática aqui a cruz de Cristo. Agora, olha aqui, ele vai dizer-nos, continua, ele diz, verso 27. Ele diz assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Eu pergunto, qual é a cruz? A nossa cruz. Que nós temos que levar atrás dele. Morrer para si mesmo. O que mais? A morte doeu, a humilhação doeu e tudo mais. Mas é fácil não dizer morrer para si mesmo, né? Mas quando começar agora a prática disso, é que é terrível. Porque se agora falar morrer para si mesmo, é o que a Bíblia diz. Mas Jesus disse, você vai ver como a coisa vai complicar. Pega aqui. Você vai ver o que é morte para si. Ele disse, verso 28. Pois qual... Presta aqui, tem sabedoria, meus irmãos. Verso 28 e 29 tem muita sabedoria. Olha aqui. Ele disse, pois qual de vós, querendo edificar quê? Uma torre, não se assenta primeiro fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Imagina, irmão, qual vai construir uma vivenda bem bonitinha em Santo Tomé. Mas ele tem que saber quanto que ele tem que gastar ou não. Porque senão o irmão Cláudio vai começar, não acabar e depois Santo Tomé vai dizer, esse irmão não deve ter cabeça. Ele começa uma casa dessa e deixa por acabar. É como nós. Jesus está dizendo, olha, presta bem atenção, depois ele vai subir então. Para que não aconteça que, depois de haver posto o quê? Os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. É o que vai acontecer conosco. Sabe que isso é agora praticamente dizer, eu quero o quê? Ir para o céu. E eu vi que aceitando Jesus, eu vou para o céu. Mas eu não quero saber o que implica tudo que eu tenho que fazer para ir para lá. Vocês estão a compreender a coisa? Eu estou a querer ir para o céu. Então eu disse, eu estou a ir para o céu, eu tenho que sentar, ver o que isso vai me custar. Ou não? Para saber o que eu tenho que... Não, o pessoal diz, basta só aceitar Jesus e acabou. Mas o texto de Jesus está dizendo, não. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer, senão não há vaga lá no céu. Exatamente. Agora, se eu começo já, o primeiro passo,
eu aceitei Jesus e me batizei. Esse chegou? Acabou tudo? Tem que pegar a cruz e continuar, né? E diariamente amar Jesus, meditar na vida dele, amar o Evangelho e amar a sua palavra. E amando a palavra de Deus, isso nós vamos colocar em prática. E colocar em prática automaticamente vai surtir efeito na nossa vida. Perdão? Verso 30. O mesmo caso de começar, sei como é que eu devo me comportar para algum dia estar nisto. Então, começar o processo, mas depois não conseguir chegar até lá, retroceder, voltar para trás. A mesma coisa que começar e ficar a casa e depois não conseguir acabar. Exatamente. Mas essa é a razão que, é assim, quando nós subimos, peraí, eu sei que para ir para o céu, eu tenho que me batizar, eu tenho que aceitar o Evangelho, tenho que colocar em prática a palavra de Deus. Exato. E isso vai implicar mudança na alimentação, mudança no vestuário, mudança naquilo que eu vejo, como eu falo, como vestir. Espera aí. Sem tudo isso, eu não sabia. Eu vos digo que eu não sabia. Eu estava a supor que aceitar Jesus, entrei na água, batismar, e sair, vou para a igreja todo sábado, devolvo meu dízimo e já sou salvo. Ficava lá na igreja, festa de atividade da igreja, e depois quando saio já estou a pensar em filmes, lá na igreja já estou a pensar no meu filme, do sábado à tarde que tem que passar a ver. É futebol e tudo para... Eu pensava em tudo isso. A vontade de Deus não estava na minha mente. Só estava o céu garantido para mim, que eu já me batizei, devolvo o dízimo. Sábado na igreja. De vez em quando reunião de oração. De vez em quando participo de entregar livro, correr, para não falar com as pessoas do Evangelho. Também não sabia nada disso. Tá vendo? Ele disse... E quando eu soube, ele disse, pá, eu meti numa coisa que eu não sabia em que estava. Eu pensei que o cristianismo é uma férias. Vocês vão ver a palavra de serva de Deus vai falar isso. Mas quando eu soube que tinha que fazer isso, algo tinha que mudar. Algo tinha que mudar. E eu tinha que orar, pedir a Deus para ajudar-me, como nunca, mudar a minha mente. Porque minha mente estava na igreja, mas eu estava na igreja, na minha mente, completamente no mundo. Ok? É por isso que eu estava a dizer que eu, antes de ser cristão, se adventia o sétimo dia, eu era católico, ponto. O católico também, nós dizemos que nós somos cristãos, mas não praticamos nada. É pior. Mas eu passava horas e horas durante a semana, e principalmente domingo, era dia repleto só para filmes. E nesse filme eu via coisas, eu gostava, lá em Santo Tomé vemos mais filmes chineses, que um ninja e essas coisas, karatê e tudo mais. E meu sonho é ser um desses, que corria por cima da casa, saltava, fazia tudo isso. Eu disse, como é que eu vou aprender essas coisas? Mas eu nunca conseguia alguém para ensinar-me. Mas quando eu entrei na igreja adventista, que diabo disse, tem um adventista que pode ensinar-me. Está vendo? Ele disse, eu estou a procurar como fazer esse não compreender a vontade de Deus. Então vocês para que Satanás está a olhar-nos. E quando ele tiver a oportunidade para fazer e não seguir a vontade de Deus, ele vai colocar-nos no caminho. É lá na igreja adventista que eu fui aprender pior ainda. O eu vai subir ainda mais. E quando você aprende karatê e ginástica, o eu ainda sobe para cima. Em vez de ir para baixo, vai subir ainda mais. E isso é que o diabo estava a fazer comigo ainda mais. E com tudo isso, ainda na igreja, ele disse, é uma grande obra voltar para o que Deus quer para nós. E depois ele, aqui no verso 30, diz o seguinte. Dizendo... Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Verso 33 diz assim. Assim, pois... Ok? Assim, pois, qualquer de vós que não faça quê? Que não renuncie a tudo quanto que tem, não pode ser meu... Vocês já renunciaram tudo? Nós dizemos carro é meu. Não é? Não é que dizemos... Nós não dizemos o carro é de Jesus, nós dizemos o meu carro. Eu meto quem eu quero no meu carro. Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, mas nunca dizemos tudo é de Jesus. E eu só devo
devolver a Jesus tudo que é dele quando ele pediu. Nós não dizemos assim. Nós é tudo é meu. E às vezes nós discutimos em casa uns com os outros, a dizer, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Mas se Jesus diz, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. É por isso que nós gastamos nosso dinheiro de uma maneira à toa. Gastamos no DVD, no videogame, e nós dizemos é nosso. Nós não dizemos é de Deus. Ele diz assim, qual é a vontade do Pai para nós? Diz assim, finalmente, irmãos, Filipenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes que de nós, de que maneira convém que? Andar. O que significa andar? A vida diária. A vida diária, porque há muita gente que pensa que é andar como os rappers andam. Então, se calhar, os discípulos estavam a ensinar a andar como os rappers andam. Olha aqui. E agradar a Deus. Assim andar, então não tem nada a ver com... Porque o rapper não está a agradar a Deus, andar assim. Para que continueis aqui, a progredir cada vez mais. Então, isso quer dizer, andar é algo que vai ter que mudar a nossa vida para agradar quê? A Deus. E nós devemos andar diariamente nisso de forma para que continuemos a fazer quê? A progredir cada vez mais. Presta bem atenção. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Qual é o mandamento esse? Ele diz assim. Porque esta é aqui a vontade de Deus, a vossa... Vocês já aprenderam? Que vos abstenhais de quê? Agora, se eu perguntar-vos qual é a vontade de Deus de acordo com a palavra de Deus? Santificação. A palavra de Deus é clara. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus para comigo e para convosco é que? Isso não pode sair da nossa mente, meus irmãos. Satanás quer tirar isso da nossa mente. É por isso nós ficamos na igreja perdidos às vezes. Porque se nós soubéssemos que a vontade de Deus para conosco é a nossa santificação, e nós devemos saber o que é santificação, ele diz uma das coisas que vos abstenhais da prostituição. Nós estamos no tempo da prostituição. Vocês sabiam? Sabiam que nós estamos no tempo da prostituição? Nós estamos no tempo da prostituição que Satanás cegou a nossa mente e nós não compreendemos isso mais. Isso que é um exemplo. Antes, para que os homens vejam, né? O português está correto? Antes, para que os homens vejam o corpo das mulheres, o que é que eles tinham que fazer? Tinham que pagar das prostitutas, né? O que é que eles tinham que fazer? Pagar, para ver o corpo das prostitutas. Mas o que é que aconteceu hoje? Hoje, vocês andam na cidade, você vê que elas põem, às vezes estão todas já, mostrar tudo. Outras para trás do vidro, outras ficam fora. Mas o que aconteceu? Elas já não pedem para pagar para ver. Por quê? Porque Satanás já lavou a nossa mente, que nós agora, as mulheres, tanto homem como mulher, fazem concorrência às prostitutas e aos prostitutos. Não sei o que estou a falar, a palavra de Deus, vocês querem ver? Abram comigo, Provérbios capítulo 7, verso 10. Provérbios capítulo 7, verso 10. A nossa mente foi tão lavada e que... Verso 10. Ele diz assim. Você lê bem uma passagem. Ele diz assim. Já acharam? Ele diz assim. Provérbios capítulo 7, verso 10. Diz assim. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro de quê? Ao encontro com quê? Com efeitos de quê? Prostituta e o coração astuto. Ele não disse que a mulher é prostituta. Ele não disse que o texto não está a dizer que a mulher é prostituta. O que o texto está a dizer? Ela saiu com efeito de prostituta. Por isso é que a mãe Isabel, a pastora, numa das pregações,
Exatamente, é o que Deus está a dizer. Nós vestimos como uma prostituta, depois prostituto ou prostitutas. O que acontece? Ela diz, epá, todos os homens agora já não vão pagar mais, porque eles já estão a ver tudo. Agora nós também temos que mostrar tudo. Então, se nós... Por quê? Porque a nossa mente, a sociedade já começou a lavar nossa mente através de filmes, novelas e tudo mais. E nós, em vez de cobrirmos aquilo que só pertence ao sumo sacerdote, nós mostramos tudo, porque nós dizemos, o rapaz, esse cara não vai gostar de mim. As miúdas jovens mostram tudo e dizem, o rapaz não vai gostar de mim, então eu tenho que mostrar. As que não estão casadas também fazem a mesma coisa, adultas. E nós que somos, algumas que são casadas, se papucho, em vez de marido ser o sumo sacerdote dizer, minha esposa, se você sai assim, sai sozinha. E não diz que se alguém encontrar, diz que é minha esposa. Nós temos que começar a decidir essas coisas, temos que trazer isso para casa, começar a meter de joelho, estudar e chamar a família a atenção, porque isso é o pecado dessa geração perversa e maligna. Nós pensamos só que prostituição é só vender o corpo fisicamente. Não. Vender por preço que não vale para nada é pior de tudo. E nós devemos orar, porque isso tem feito Deus afastado da igreja de Deus como nunca. E nós não prestamos atenção a isso e nós não oramos pedindo Deus para ajudar-nos a compreender essas coisas. Ele disse que vos abstenhais da prostituição. Ele diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu quê? O vaso em santificação e honra. Qual é o vosso vaso? Vocês têm algum vaso que vocês têm que... alguém disse corpo. Então o corpo é que é o vaso que Deus nos deu para quê? Ser preservado em quê? Santificação e honra. Meus irmãos, isso é muito solene. Continua, ele diz assim, e não na paixão da concupiscência ou desejo, ok? Como os gentios que não conhecem. Agora, preste bem atenção, o texto tem algo muito importante. Ele diz, e não na paixão da concupiscência, como que? Quem são os gentios? Os que não conhecem? Como é que eles fazem? Agora vamos dizer como é que eles fazem. Eles tatuam de cima a baixo, né? Homens metem brincos. Andam de calças assim a mostrar nádega. Os adventistas também já começam a fazer. Então isso quer dizer que eles não compreenderam a vontade de Deus. Andam de mini saia. Pintam tudo. Isso é gentio que faz. Por que nós estamos a fazer? Isso quer dizer que nós não compreendemos a vontade de Deus. E nós estamos em trevas como eles. E nós precisamos orar muito, meus irmãos, e estudar essas coisas, pôr em prática e partilhar com nossos irmãos. Continuemos. Ele diz assim. Verso 6 diz assim, ninguém oprima que ou engane o seu irmão em negócio algum. Nós temos a tendência de fazer isso. Querer tirar proveito quando estamos a fazer algum negócio entre os irmãos. Deus disse, não. Porque o Senhor é que? Deus é amor, nós só dizemos é amor. Mas a palavra Deus divino, nós vamos dizer, não, essa palavra não quer dizer nada disso. Não quer dizer, vamos pegar grego e fazer toda a ginástica toda, dizer, não. Deus está a dizer aqui que Ele é amor. E Ele não vai fazer nada. Se nós enganamos nossos irmãos em algum negócio, Deus também vai prestar conta conosco. De todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Diz assim, porque não nos chamou Deus para quê? Imundícia, preste bem atenção a essa palavra. Você tem que estudar o que significa isso, condicionário e tudo mais na Bíblia. Mas para quê? Santificação. Deus chamou-nos para quê? Santificação. E porque esta é a vontade dele para conosco. Ele continua, porquanto quem despreza quê? Isto o quê? A santificação. Não despreza quem? Mas sim a Deus, que nos deu também o seu... Você quer dizer, Deus dá o Espírito Santo para ajudar na obra da santificação. Nós dissemos, não. Eu sei que tem certeza, meus irmãos. O Espírito Santo está sempre a falar conosco.
Não faça isso, a palavra de Deus diz isso. Não, se calhar minha esposa não gosta disso, se calhar meu namorado não gosta, ou minha noiva não gosta disso, então tem que... Só ficamos sempre a pensar nos outros, não pensamos naquilo que Deus disse, que é a vontade dele para comigo. Ok? E quando eu tento fazer o que Deus diz, eu tenho que estar com minha mente em paz. Agora, se eu não faço o que Deus diz, eu estou a seguir o que Satanás vai dizer. Não. Se calhar Deus não é tão assim como o pastor está indicando na sua palavra. Não. Deus é amor. Mas nós esquecemos que Deus é justo. A Bíblia diz assim, porque o Senhor é justo e ama justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Salmos capítulo 11, verso 7 diz isso. Deus também é justo e ama a justiça. Não fiquemos só Deus é amor, Deus é amor. É um engano só nós dizemos só Deus é amor, Deus é amor.